Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou aqui com vocês numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, com lives sobre saúde. Hoje nós vamos tratar de um tema principal, que é os desafios da odontologia frente à pandemia da Covid-19 atualmente. Nós vamos conversar com um dentista, jornalista e doutorando em formação e comunicação em saúde, que é o Márcio Calil. Vou só aguardar ele entrar. Márcio, que além da graduação em odontologia e de um período trabalhando como cirurgião dentista, ele mudou, né, de rumos da sua carreira para poder atuar como jornalista, e trabalhou, né, em várias assessorias, na assessoria do Conselho Regional de Odontologia, trabalhou em várias atividades. Então hoje nós vamos conversar com ele, que depois passou a fazer o seu mestrado, realizou o seu mestrado sobre a cobertura de febre amarela nos jornais do Espírito Santo, no programa de pós-graduação em comunicação e territorialidade, e atualmente ele realiza o seu doutorado na Fiocruz. Então vou só aguardar enquanto o Márcio está entrando aqui. A gente vai como sempre, né? Nós vamos ter um momento, em que em que eu vou fazer algumas perguntas, conversar com o Márcio, fazer perguntas também, tá? Não sei, está conectando ainda. Olá, Márcio, Igor. eu vou tentar de novo, porque eu não estou te vendo, estou só te ouvindo. Eu vou tentar de novo. E agora, você me ouve? Bom dia. Bom dia, eu só te escuto, não te vejo. Não sei, se você tiver no Wi-Fi, sugiro que coloque no 4G. Às vezes isso acontece, Ok, vou fazer isso agora. tá? Cancelar aqui, vou esperar um pouquinho. Vou tentar agora. Vamos ver. Que para mim aparece aguardando ainda. Márcio, você está aí? Não. Tentar de novo. Oi, Márcio, tudo bem? Igor, me Tudo ouve bem. agora? Agora estou te ouvindo. Estou ouvindo e te Ouvindo vendo. e vendo. Ah, Hã? que bom. Estou Ouvindo e vendo. ouvindo e vendo. Que bom. Eu Bom fiz dia. uma brevíssima apresentação sua, né, sobre sua trajetória, mas já queria fazer a primeira pergunta, porque é muito curioso, né, que você
né, tem a sua formação inicial em odontologia e depois foi pelos caminhos do jornalismo e da comunicação. Queria que você falasse um pouco primeiro da sua trajetória. Eu tinha feito uma breve apresentação, vou fazer de novo para quem está chegando aqui. Né? O Márcio atualmente faz doutorado em Formação e Comunicação em Saúde pela Fiocruz, fez o seu mestrado em Comunicação e Territorialidades na Universidade Federal do Espírito Santo, e tem uma dupla graduação em odontologia, primeiro, ele trabalhou como cirurgião dentista por alguns anos, e depois em jornalismo. Queria que você falasse um pouco dessa trajetória, como que foi a decisão pela mudança, como é que isso se deu, e os novos encontros que também houve, né, com a odontologia depois, já como jornalista. Queria que você falasse um pouco. Pois é. A história é mais ou menos essa, né? E agora pensando, na verdade, a minha primeira formação foi odontologia. Eu sou do Rio, mas já moro aqui em Vitória, no Espírito Santo, já tenho 17 anos. Então, minha primeira formação foi odontologia na UFRJ. Aí fui fazendo o trâmite normal, né? Formei, até logo depois entrei para a Marinha. Eu sou dentista da reserva da Marinha, fiquei 3 anos na Marinha. Consultório, clínicas. Mas, bom, a pergunta, né? Por quê? Por que a mudança? É uma coisa muito interna, é muito sua, é muito da pessoa, né? A odontologia é uma profissão belíssima, linda. Tenho uma filha, minha filha mais nova, está fazendo odontologia agora, por ironia, né? Ela está já no 2º ano. Mas em algum momento da minha vida, já com a vida, indo para o consultório, indo para a clínica, né? Eu era sócio de uma clínica também, em Vila Valqueire, no Rio de Janeiro, consultório em Ipanema. Mas em algum momento, não sei, alguma coisa não estava me completando, né? Você acordava e ia para o consultório, mas eu comecei a pensar, gente, será que é isso que eu quero fazer a minha vida toda, nos próximos 30, 40 anos, né? Então, por isso, eu pensei, não é isso que eu quero, mas... E aí resolvi fazer comunicação, jornalismo. Por que o jornalismo? Inicialmente, porque eu queria ser jornalista esportivo. Gosto muito de esporte. E aí a trajetória que você falou, eu consegui, né? Quando eu resolvi fazer jornalismo, eu já era casado, minha esposa já estava grávida da nossa primeira filha. E aí eu passei ainda na faculdade, eu trabalhava no consultório durante o dia e à noite fazia faculdade de jornalismo. No último ano eu passei aí por um processo seletivo do Sistema Globo de rádio. Então eu fui ser repórter esportivo da Globo e da CBN também. Então trabalhei com pessoas que na minha infância, nossa, eu ouvia, então aquilo para mim foi uma emoção muito grande, você imagina. Zé Carlos Araújo. Agora, você tem voz de locutor. É o que dizem. Agora que eu... É verdade. E aí, estava lá feliz da vida, mas é aquela história, você já está ali, você está fazendo o que gosta, Então, eu nunca larguei a odontologia nesse sentido, até então, clinicamente falando. Mas a vida é muito difícil, no Rio de Janeiro, as coisas, já com família, como eu falei, já casado, com família, e você sabe muito bem que uma remuneração de foca, né, é muito complicada. Eu já tinha um certo padrão por conta da odontologia, né, financeiramente eu nunca tive nenhuma reclamação com a odontologia, principalmente nos anos 90. Mas, e aí, eu não sei, aí eu conversei lá em casa, falei, gente, tá um pouco complicado, eu estou fazendo o que eu gosto da minha vida, o meu sonho, que é a comunicação, amando, jornalismo, mas vai ser complicado, eu não posso sacrificar também a minha família. Aí eu resolvi vir para o Espírito Santo, que é a terra do meu pai. Meu pai era capixaba, né? Minha família é capixaba. Então, nós viemos para cá, recomeçando. E aí, como é que começa essa transição da comunicação, assessoria, até agora a área pesquisa? Porque quando eu cheguei aqui no Espírito Santo e Vitória, eu resolvi fazer uma especialização na Universidade Federal, mas em odontologia ainda. Falei, não, eu vou recomeçar aqui e tal. Tinha deixado meio de lado assim, a assessoria, né, o jornalismo, comunicação. Mas né, no dia eu fui aprovado na prova de especialização, só que no dia da apresentação do corpo discente, corpo docente, um professor veio falar comigo, você é o Marcos Calil, né? Eu falei, sim, sou eu. Ah, não, sua prova foi muito boa, excelente, mas
a sua escrita é diferente. É tudo muito organizado, muito assim, no cadeamento. Eu falei, acho que eu sou jornalista também, deve ter ajudado alguma coisa. Você é jornalista? Bom, resumindo, ele me pediu ajuda para escrever um livro, professor aqui da UFS, de odontologia. Aí eu ajudei-o a escrever o livro, e logo em seguida ele me apresentou a então presidente do Conselho Regional de Odontologia, que quando soube que eu era dentista e jornalista, pediu ajuda para estruturar o departamento de comunicação do Conselho Regional de Odontologia. Aí nesse dia eu cheguei em casa e falei com minha esposa, assim, desculpa, mas a comunicação está no sangue, é minha paixão, é o que eu gosto e tal. E aí, desde então, eu faço já há muitos anos, eu contribuo com a assessoria de comunicação. A questão da pesquisa, bom, então resumindo, aí eu fiquei durante muitos anos fazendo assessoria de comunicação do Conselho, aí por conta também recebi convite para fazer assessoria na área de odontologia para a Associação Brasileira de Odontologia, Sindicato de Odontologia, e também inseri um pouquinho aqui no Espírito Santo, um pouco assessoria política também, né? Mas sempre na área de imprensa, sempre coordenação de imprensa. E em 2015, 2014, eu resolvi... Aí eu conheci um grupo aqui no Espírito Santo, na UFES, que você eu acho que conhece, que é o pessoal da pós-graduação da saúde coletiva, da UFES, né? O professor Adalto Emilic, o professor Edson Teodoro. E eles me convidaram também. Para participar de um grupo. Micheles, isso. Michele Nassif, a Aline Cavaca. Nossa, pessoas assim... sensacionais. Eu comecei a participar desse grupo de pesquisa, né? E aí comecei a me encantar, né? Aí sim, com esse mundo da pesquisa, da academia, que até então para mim eu estava sempre mercado, estritamente, né? E por conta disso, aí em seguida eu fiz um concurso público, passei para o UFRJ, né? Como redator, fiquei no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, fiquei 1 ano e meio. Aí nesse ponto a família ficou aqui em Vitória, eu voltei para o Rio, né? Morei 1 ano e meio no Rio. Em seguida, consegui uma redistribuição aqui para o Instituto Federal do Espírito Santo. Sou servidor público, redator, jornalista do Instituto Federal do Espírito Santo. Mas aí eu encantado, falei, não, eu quero fazer mestrado, quero seguir mestrado, doutorado, quero ser pesquisador, quero atuar nessa área de pesquisa. E aí, muito engraçado, que a questão da odontologia, como eu falei, ela nunca me largou esses anos todos. Ou seja, clinicamente eu já não exerço já há pelo menos uns 15 anos, né? Mas, estando sempre ligado ao Conselho de Odontologia, a odontologia sempre me acompanha. E o curioso, tem uma história, porque quando eu resolvi fazer o mestrado, o meu primeiro tema de pesquisa era exatamente o sistema de comunicação, os canais de comunicação do sistema Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia. Há muitos anos que eu tramito nisso, né? Falei, queria entrar muito por essa área. E aí, mas a minha linha de pesquisa, a minha paixão era a comunicação em saúde. Eu descobri isso na minha vida há uns 7 anos atrás. Falei, não, gente, é isso que eu quero fazer. E o curioso foi o seguinte, porque esse tema, esse meu objeto de pesquisa, ele não era aprovado aqui no Programa de Comunicação e Territorialidades. Né? E eu não conseguia, aí um peruano não era aprovado, o segundo não era aprovado. Gente, tem alguma coisa errada. Mas, no ano em que... Aí eu mudei. E aí começa a questão da febre amarela, porque em 2017 eu me vi nesse lugar, eu estava aqui nessa loucura, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas eu estava nessa loucura aqui, Igor, todo mundo correndo para postos de vacinação e procurando. Eu me vi também com a família, indo para o lugar, não tinha, acabava a vacina, ia para outro. Aí no determinado momento, depois de 1 hora e meia, até lá na UFES, que tinha um posto de vacinação lá, eu falei, gente, por que eu estou 1 hora e meia aqui esperando para vacinar, se eu sei que, na verdade, eu já era vacinado, não há essa necessidade. E em seguida veio a professora Cláudia Maniverne, que você conhece, né, da USP, veio fazer uma palestra para esse grupo de estudo da saúde coletiva. Aí me deu um insight. Falei, gente, eu vou mudar o meu tema de pesquisa para isso, vou narrar os acontecimentos, fazer uma análise de conteúdo da cobertura dos 2 jornais aqui, a Gazeta e a Tribuna. Aí montei um projeto de pesquisa, um pré-projeto, foi aprovado na UFES, mas, ironicamente, eu também me inscrevi
na época, né, no ICIC, no Instituto de Formação em Comunicação, né, de Saúde da Fiocruz, esse tema de primeira foi aprovado. Eu falei, gente, quer dizer, é muito curioso isso, né? Então, mas aí por questões pessoais eu optei por fazer naquele momento o mestrado aqui na UFES e agora estou no doutorado. E esse projeto do CRO está guardado, antigamente ele falaria na gaveta, né, Igor? Mas agora está gravado aqui, tá guardado aqui no Drive. Em algum momento, de repente, eu retomo, quem sabe a gente faz alguma coisa assim disso. Não, você pode retomar no pós-doutorado também, tem uma... E eu vou falar também um pouco desse futuro do pretérito já, né, desse projeto que seria, né, que eu acho que é interessante para a gente pensar. Mas antes eu queria falar um pouco, porque você, como você bem disse, né, não foi uma carreira em paralelo, né? Elas acabaram se convergindo, tanto como, né, de alguma maneira, especialmente pela sua experiência profissional que ajudou na assessoria de imprensa, trabalhar com assessoria para odontologia especificamente. É diferente, né, de alguém, um jornalista, né? Certamente há diferença em tratar dos temas, etc. Queria que você falasse um pouco disso também, né? De como é que foi para você, né? Já tendo formação em odontologia, trabalhar na assessoria de comunicação né, do CRO do Espírito Santo, CRO, Conselho Regional de Odontologia, né, do Espírito Santo. Como é que foi para você? Foi mais fácil? Foi mais difícil também? Porque às vezes tem uma questão da própria linguagem específica do campo, da área de atuação, que na assessoria em geral, a gente trabalha com uma linguagem para atingir um público maior. Queria que você falasse um pouco da sua experiência, assim, como que foi, ou vem sendo, porque você ainda mantém contato, né, com essa atividade de assessoria. Queria que você falasse um pouco. É claro que a formação, e principalmente a vivência, né, de muitos anos atuando na odontologia, isso facilitou para eu entender quais os principais dilemas da categoria, né? Porque essa assessoria, a estruturação do departamento de comunicação do Conselho, não significava somente uma intermediação com os veículos de imprensa. Lógico, isso também acontecia, os releases, pré-releases normais. Mas, principalmente, e eu acho que esse é um dos maiores, até um dos principais desafios, era lidar com os profissionais inscritos, né, no CRO. E aí, quando fala profissionais, a gente tem que lembrar que não são só os cirurgiões dentistas. Nós temos os técnicos de saúde bucal, auxiliares de saúde bucal, né, técnicos de prótese dentária. Então, todo esse universo, né, todos esses atores, os profissionais inscritos do Conselho. Então, a vivência como cirurgião dentista, eu entendia mais ou menos a cabeça do profissional. Até porque, como atuei também na Marinha, então, apesar, era um serviço também para coletivo, não era o SUS propriamente dito, mas também, obviamente, tem correlações com o SUS, de alguma maneira. Então, eu tinha que fazer esse relacionamento entre os profissionais e as suas demandas, os seus anseios, as suas reclamações, né? E lidar com uma legislação específica do Conselho, as normativas, código de ética. E aí há uma questão, o Igor, que me parece muito importante, é possível até que tenham colegas dentistas, não sei se estão assistindo agora, mas tem uma situação que eu entendi ao longo do tempo, né? E isso é muito importante para mim, que é o Conselho de Odontologia, ao contrário do imaginário, talvez, para a categoria, ele é um órgão regulador de classe, sim, fiscalizador, né, do exercício da profissão e da ética. Mas o Conselho de Odontologia, como outros conselhos, né, Conselho de Medicina, Conselho de Administração, enfim, ele é um órgão de vigilância da sociedade. O que isso quer dizer? Ele não é um órgão especificamente de classe, no sentido como uma associação, como um sindicato, ele não é. Então, na verdade, o conselho, ele, obviamente, está em benefício do profissional, mas está em benefício do profissional no sentido de ajudá-lo, preservá-lo de maus profissionais. Então, chamava-se antigamente de dentista prático, né?
pessoas que estão irregulares, que estão fazendo propaganda enganosa, abusiva. Então, essa é a função principal do Conselho. Então, nesse sentido, foi um aprendizado muito grande entender isso. Então, hoje, quando eu vejo... Eu não tenho carta branca do sistema com CFO, CROs, mas quando eu vejo colegas meus de turma, ou, enfim, dentistas também que começam... Aquelas reclamações clássicas que todos têm, né? O conselho não faz nada, a gente paga anuidade, é porque nós jornalistas não temos conselho, né? Então, talvez, não compreendo muito bem, mas... não faz nada, não sei o quê. Então, até explicar para eles qual é a função exatamente do conselho, esse é um desafio da assessoria que eu encarei. E pensando nesses desafios, acho que você falou muito bem dessa dimensão da relação do conselho, que é uma lógica muito forte no SUS, né? Você tocou isso bem, assim, essa estruturação por conselhos, né? Ao mesmo tempo descentralizado, né, do modo, mas que capilariza na própria sociedade as demandas, as questões, etc., desses conselhos. É interessante uma coisa que você pontua, que para mim não era evidente, a dimensão multiprofissional do Conselho Federal de Odontologia, né, atendendo aí todos os profissionais da saúde bucal, os técnicos também, né, não só o cirurgião dentista. Eu não tinha essa noção. Então, pelo que está me dizendo, um dos desafios é a questão do corpo profissional, né, o entendimento da importância do próprio conselho, mas também tem outro desafio que é a própria sociedade, né, envolvimento da sociedade nas atividades do conselho ou no entendimento de que esse conselho, no caso, né, da odontologia, é fundamental também para a saúde, para a minha própria saúde, para a saúde das populações, né? Como que isso se dá, assim, em termos de, né, tanto essa dimensão de uma comunicação interna voltada para as pessoas que participam, são afiliadas aos conselhos, e também para o público mais extenso, etc., se sentir partícipe desse processo. Quais são os desafios que você percebeu nessas duas dimensões? Eu, como já faço, já contribuo, já faço assessoria para o Conselho, acho que há mais de 10 anos, eu experimentei bem essa transição, né? Inclusive com relação às novas tecnologias de comunicação e informação. Isso é muito evidente. Então, 10 anos atrás, mais ou menos, né, a gente via que o nosso setor de fiscalização, que é a VERDA, né, o Sistema Nervoso Central de um Conselho de Fiscalização de Regional de Odontologia. Então, essas demandas eram muito por ligações, às vezes, mas também o mapeamento que os próprios fiscais faziam no estado inteiro. Então, havia muito, por exemplo, panfletagem, denúncia de dentista prático no interior, na periferia da capital. Isso vem mudando agora. Então, respondendo, de que forma que o Conselho ele atua em prol da sociedade? Nesse sentido, é a fiscalização. É claro que existem os casos pontuais de um erro, o paciente ficou insatisfeito com o tratamento. São casos também que recebem com uma certa frequência, né? E aí o setor de ética, ele responde, abre processo ou não, enfim. Mas a questão da fiscalização, ela está muito em pauta agora. E de uns 4, 5, 6 anos para cá, por nós ampliarmos lá no Conselho os canais de comunicação pela plataforma digital, e aí nós estamos falando de Facebook, de Twitter, de Instagram, nós temos todos esses canais lá do Conselho, foram abertos, foram implementados todos os canais. E a gente recebe muita demanda, denúncias via esses canais, né, da plataforma digital. E aí a migração é total para a questão de publicidade. Eu diria que hoje em dia mais de 80%, 90% publicidade regular, ofertas de promoções, de tratamento, que isso fere o código de ética. Então, nesse momento, nesse sentido, esses canais de comunicação, eles atendem, obviamente, os próprios profissionais, que eles, na verdade, eles fazem denúncias de colegas, né? Ou fazem denúncias também de profissionais que eles sabem que não são inscritos, a gente recebe isso, mas a gente recebe muito
muita mensagem da população. Olha, tem um profissional aqui, será que vocês conseguem verificar se ele é inscrito, se ele é um profissional realmente? Então, nesse sentido, há esse benefício, há esse serviço do Conselho Regional também para a sociedade. E é muito importante, porque, como você disse, né, os conselhos regionais eles têm que estar, por lei, em todas as capitais do Brasil inteiro. Então, você imagina, nós estamos com uma realidade que é Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, do Sudeste, mas você imagina a dificuldade disso num conselho, no Amazonas, por exemplo, aquela imensidão, né, no estado do Amazonas, imagino que o trabalho deles lá deva ser ainda mais complicado do que o nosso. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui, né, em relação o tema principal é os desafios em relação no contexto da pandemia, né? Um desafio que envolveu no início, né, as pessoas mal usavam serviços de saúde, né, com muito medo, né, medos, incertezas, né? E não estou falando só da odontologia, serviço de saúde em geral, né? As pessoas mal iam, né? Queria que você falasse um pouco como que foi, né, esse processo, tanto das recomendações, né, qual o lugar do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional também, né, na construção na circulação dessas informações, para tornar ali os profissionais e também os usuários, os pacientes mais seguros, etc. Como é que foi esse processo, né? Ou melhor, como vem sendo esse processo, né, de recomendações, né, do uso dos equipamentos de proteção individual? Porque, na verdade, você está lidando ali com, né, no caso da odontologia, com a boca do paciente, então tudo como, né, e isso daí em termos, né, isso, enfim. Queria que você falasse um pouco disso. Você usou uma palavra agora no início, que é a palavra crucial e que foi a chave da nossa, vamos dizer, da nossa estratégia de comunicação do Conselho, desde o início, em março, quando foi decretada a pandemia. A palavra é recomendação. E aí, por que eu falo isso? A odontologia, obviamente, das profissões, de todo o setor econômico, né, do país e do mundo, foi a atividade, se não a mais afetada, prejudicada, talvez entre as 2 ou 3 mais afetadas, porque, obviamente, não tem como você fazer uma alternativa em home office para um cirurgião dentista. Ponto. Não há. Né? Não há essa possibilidade. No máximo que há é você pode fazer, talvez, mesmo assim, restritamente, por normativa, de fazer uma consulta, um profissional com um paciente, consultar um outro profissional, mas a consulta em si, não há, não pode, não é possível, até porque não é possível. Você pode fazer uma restauração home office, não tem como. Então, por que eu falei que o nosso maior desafio foi em torno da palavra recomendação? Porque aí houve uma distinção, vamos dizer assim, entre o atendimento do setor público e do setor privado para o cirurgião dentista. Então, logo no início, ficou um pouquinho mais tranquilo, porque havia realmente um desconhecimento total e todos querendo entender o que está acontecendo, os ciclos, enfim, toda a parte de transmissibilidade do coronavírus. Então, no início, ainda em março, até meados de abril, então houve vamos dizer, esse respeito, os próprios profissionais todos estavam assustados, né, com medo do coronavírus. E em seguida, e ao mesmo tempo, os poderes públicos, estadual e municipais, eles tinham e têm, né, até hoje, autonomia para decretar suspensão ou não do atendimento. Então, os atendimentos eletivos, as agendas, né, os agendamentos, eles foram suspensos. Ok, então isso, no setor público, foi mais ou menos resolvido, porque foi uma ordem vertical, né? De cima para baixo, estão suspensos os atendimentos eletivos e só mantém, obviamente, a emergência. E aí, nesse ponto, dá uma boa conversa com a gente do papel do cirurgião dentista e da odontologia, né? No setor público. No setor privado, não. Aí era o seguinte, a nota do Conselho Federal, né, que nós, obviamente, seguimos, era de recomendação. Nunca houve uma proibição.
Uhum. Ou seja, nunca houve uma proibição do atendimento, nunca houve. É óbvio que naquele primeiro momento estavam todos muito assustados, muito preocupados, então a maior parte não foi, falando agora em consultório e clínica privada, né? Eles não atendiam, mas nunca houve. E isso para explicar para o profissional, a partir de abril principalmente, quando começou aquela ânsia, lógico, eles não estavam atendendo, a gente entende muito bem isso. Eles começaram, então a nossa atuação nesse momento foi muito mais interna para a categoria do que propriamente para a sociedade. Porque os cirurgiões dentistas, principalmente a partir de abril, maio, começaram, assim, entre aspas, a pressionar o sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais. E agora, pode, não pode? Só que a gente, aí havia uma peculiaridade, né? uma sutileza na palavra recomendatória, porque a gente insistia, olha, é recomendado, é recomendado. Porque também, naquele momento, se a gente falar, olha, não, gente, vocês podem atender, também poderia dar o efeito inverso, de incentivo a todos voltarem. Isso é muito, muito perigoso. Porque, o Igor, a questão da biossegurança em consultório, aí eu falo ainda também como um profissional que fui, né? O cirurgião dentista ele é muito bem preparado, né? Ele sabe todos os ciclos de biossegurança, né? Desinfecção, de materiais instrumentais, esterilização. Ele sabe, lógico, que houve uma complementariedade das instruções em relação ao coronavírus, né? Diante das informações até então que nós temos, que tinham, né? Mas ele sabe, essa não era a questão. Mas a questão era a própria população estava muito apavorada. Então, a própria população não queria ir para o dentista, porque sabe que gera aerossol, né? A famosa motorzinho, né? Que é a caneta de alta rotação. O simples fato do paciente estar no consultório, ele está de boca aberta, respirando, exalando, né? Então, é uma situação muito complicada, sem falar de sala de espera, nesse ambiente e tudo. Então, é uma situação complicada. Então, para o setor privado, era uma recomendação. O setor público, isso sim, foram suspensas, né, e só permaneceram aí permaneceram os atendimentos de urgência e emergência. E nessa dimensão ainda, né, dessas recomendações, você bem falou, porque envolve o manuseio da boca, né, e aí as mucosas, também com saliva, né, as vias respiratórias, aí sim, aerosóis, né, especialmente por conta dos equipamentos, etc., que vão liberando. Mas, de certa maneira, né, e aí me corrija se eu estiver errado, de certa maneira, já havia um conjunto muito consolidado entre os cirurgiões dentistas, na odontologia, de cuidados com a higiene, né, e a biossegurança, especificamente. Né, uso de máscara, de luvas descartáveis, etc. O que acabou sendo incrementado nisso, assim, a título do que você percebe ou de recomendações ou mesmo de necessidade? O que passou a ser incrementado no cuidado no contexto dessa pandemia? Porque as emergências de saúde acontecem, né? Então, precisar ir para o dentista por algum motivo, etc. Isso independentemente da pandemia, isso acontece, né? Então, quais foram as recomendações acrescidas à já rotina de biossegurança? Concretamente, alguns já usavam isso, mas nem todos, na verdade. Você até então, na antiga normalidade, basicamente você tinha os óculos de proteção, aqueles óculos de acrílico, né? Gorro, né? Touca, a máscara, obviamente, o seu jaleco, guarda-pó, o que seja. Basicamente era isso, né? Obviamente, aí quando entrava em cirurgia, aí um campo cirúrgico, uma coisa assim mais específica, mas no atendimento clínico, vamos chamar assim, era basicamente isso. O que acrescentou, então, foram alguns itens como o tipo de máscara, já começar pelo tipo de máscara. Então, já havia agora a recomendação para um tipo do tipo N95, né? Não vou entrar em detalhes agora da diferença, mas é uma máscara mais protetora, vamos dizer assim, do que as máscaras cirúrgicas normais, ou até máscaras mesmo de uso rotineiro. O que eles chamam de face shield, né? Que é aquele protetor transparente, que você veja até as pessoas na rua, às vezes, no mercado usando também, aquilo é condição agora obrigatória também, né?
acrescentar, antigamente o paciente ia à cadeira e colocava apenas aquele guardanapo, né, preso para poder, obviamente, não sujar a roupa e tudo. Agora é obrigatoriedade para o profissional, inclusive, usar o pijama cirúrgico, que até então era só para cirurgia, então o profissional agora usa o pijama cirúrgico, né? Para o paciente, você acrescenta, inclusive, uma capa nele toda também, cobrindo tudo, porque aí já entra nas recomendações, né, da Anvisa, do Ministério da Saúde, da transmissibilidade, e isso está, talvez, o vírus, né, na roupa, né? Então, o profissional usa o pijama cirúrgico e depois ele tira e vai para sua casa com a roupa normal. E para o paciente, pelo menos aquele capote todo, para poder evitar o máximo possível a sua contaminação. E o espaçamento entre consultas, principalmente, né? Então, nós estamos falando aqui no universo, né, privado, particular, atendimento particular. Isso é também para o serviço público, óbvio, né? Saiu agora até dia 17, saiu uma atualização aí de normativa da Anvisa sobre cuidados de biossegurança, né? Mas aí nós estamos falando de custos, né, Igor? E aí você imagina, isso no consultório privado já eleva de tal forma. Para o serviço público, você multiplicando isso pelo país inteiro, complica. Então, o que mudou basicamente assim, foi isso. E eu acho que vai ser assim daqui para frente, né? Tem que rever só a questão. Então, o espaçamento de consultas. Por quê? Porque tem que dar tempo. Antigamente você marcava talvez de hora em hora um paciente, e agora, creio que os profissionais, eles tinham, então, ou pelo menos espero que estejam ainda, né? Espaçando a cada 2 horas ou a cada 3 horas para dar tempo de acabou o atendimento, fazer a desinfecção, inclusive deixar também a questão da suspensão dos vírus no ar. Então, existe uma série de... como é que vai ser a partir de agora quando entrar o verão? Olha uma questão aí no desafio. Porque até então, até poderia deixar as janelas abertas para ver a circulação, mas quando começar o verão, a gente conhece no Rio, no interior do país, imagina. Como é que vai ser um atendimento desse sem ar-condicionado? Então, são desafios que a odontologia vai ter que se descobrir ou redescobrir. E no serviço público, a gente às vezes fala de um lugar ideal, né, de uma região sudeste, mas que mesmo assim tem as suas precariedades, né, de um posto de uma unidade de saúde. Como é que a gente vai poder exigir isso tudo, essa troca de material, de lavar isso, difundido aí pelo país afora? Vai ser muito complicado isso. Com certeza, com certeza. Quando você falou da questão do verão em particular, quando teve inverno no Rio, né? A gente teve, acho que Bom, né? Então, Vitória não é muito diferente, não. a gente teve 2 dias de... Não, é justamente por isso. Então, o uso do ar-condicionado é muito... acresce ainda mais um desafio. Então, como eu estava falando com você, a gente já falou um pouco desse futuro do pretérito, que é um presente também, esses desafios da odontologia, mas eu, particularmente, estou muito curioso, acho que as, né, pessoas também aqui, quem quiser fazer pergunta pode fazer, obviamente, mas sobre essa trajetória na pesquisa do Márcio, né? E aí, na sua dissertação, você trabalhou com a febre amarela, especialmente naquele ano, né, de 2017, nos primeiros meses ali de 2017, observando quando se deu ali na cobertura dos 2 jornais que você escolheu, a Gazeta e a Tribuna, né, os 2 jornais capixabas, observando ali primeiro uma indistinção entre a amarela urbana e a amarela silvestre, né? O que acabou aumentando um tom alarmista e, de alguma maneira, pela mídia. Mas, de fato, ao longo do ano de 2017 e 2018, o Brasil perdeu o seu certificado de erradicação da febre amarela, né? Silvestre, particularmente, quer dizer, um surto que acabou, não chegou a se tornar uma epidemia,
mas acabou atingindo proporções grandes, né? O Brasil acabou se tornando, os brasileiros, um pouco pária do mundo, né? Porque para viagem internacional era necessária, além do passaporte, né, a comprovação da vacinação, tudo isso em 2017, 2018, né, se deu esse momento. Queria que você falasse um pouco disso, da sua experiência com a pesquisa e da reinserção, né, de um vírus e de uma doença, particularmente, no Brasil, né? Como essa febre amarela silvestre, especificamente, né, nesse caso, mas como é que se deu essa cobertura? Queria que você falasse um pouco disso. Você já até adiantou, para mim, são dois pontos cruciais dessa pesquisa que eu fiz, né? Foi uma pesquisa de análise de conteúdo, né? Uma quant. E quais são os dois pontos cruciais que você agora já falou? A questão da distinção da febre amarela silvestre para a febre amarela urbana, né? Então, tem um dado que eu espero que, não consultei agora no último mês, espero que não tenha mudado, mas até então, e até hoje, desde 1942, não há caso de febre amarela urbana no Brasil. Ponto. Essa era uma questão para mim que era uma linha condutória, né? E a segunda é que quando eu fiz essa análise, o meu esforço foi, eu tenho que fazer essa análise daquele período que eu peguei de 1º de janeiro de 2017 a final de março, 31 de março também de 2017, 3 meses, a Gazeta, a Tribuna. Eu tinha que estar, na hora da análise, com a informação, sabendo quais as informações que os veículos, no caso os profissionais, os jornalistas, ou todos nós, a sociedade tinha sobre a febre amarela naquele período. Realmente, depois, ao longo de 2017 e 2018, houve algumas mudanças. Então, eu estou falando de recomendações, protocolos de vacinação, né, regiões endêmicas, regiões que eram recomendatórias para vacinação de febre amarela, etc. Então, esse foi o meu maior esforço, porque eu sabia agora o que aconteceu depois, até que eu brinco, em algum momento na minha dissertação, eu falo que, ao final, né, meio que os jornais, eles noticiaram o que viram e vacinaram o que não viram. Porque eles faziam essa cobertura e houve toda uma construção da epidemia naquele período em prol da vacinação de toda a população. O que não era, naquele momento, o que não era recomendado nem defendido pelos peritos, pelos especialistas, né, de saúde. Né? E falo de médicos, secretários, enfim. Eles não recomendavam isso. Então, esse confronto aí, dessas duas informações, elas foram cruciais para mim, para fazer a análise dessa epidemia. E aí eu tomei referenciais teóricos de risco midiático, das tensões discursivas, né, entre o campo da ciência e do jornalismo. Obviamente, aí, à luz da comunicação, o pessoal do jornalismo sabe do enquadramento, né, do framing, como foi feito isso. E eu puxei também uma fundamentação teórica, que é sobre o papel do jornalismo como de educador, divulgador da ciência, de que forma isso apareceu ou não nessa cobertura, né? E isso foi muito claro, dessa construção, ao longo desses 3 meses, de diariamente manchetes, que eu fiz uma categorização para análise de conteúdo, então manchetes de página, ou de primeira página mesmo, né? Muitas fotos, muitas imagens, porque o que aconteceu ali é que a recomendação que havia, lógico, ela veio protegendo, porque ela veio de Minas Gerais, na verdade, né? Veio vindo de Minas. E, obviamente, o Espírito Santo ele tem divisa com Minas Gerais. Então, naquele momento, o que havia era uma recomendação para o que eles chamavam de barreira vacinal desses municípios do interior do Espírito Santo, limítrofes com o Espírito Santo, com Minas Gerais. Então, isso que era preconizado, mas os jornais até colocavam, mas davam ênfase o tempo inteiro, inclusive quando falavam do município lá no interior do Espírito Santo, mas com fotos já de pessoas em filas recorrentes, diariamente. Filas na Grande Vitória.
em Vitória, em Vila Velha, em Cariacica, sendo que o fato, quando acontecia, que não era nem confirmado ainda, era lá no interior. Então isso foi provocando, como você falou, um alarmismo, né? Assim, a conclusão que houve não estou entrando no mérito com você, naquele momento, se havia necessidade ou não, mas colocando um alarmismo, e aí corridas, apostas de vacina, em todo o estado, principalmente na Grande Vitória, não havia estoque de vacinas, tinha que se encomendar mais vacinas, e, enfim, eram essas as questões que assim, muito resumidamente, aconteceram nas minhas conclusões da cobertura da febre amarela aqui em 2017, pelos dois jornais. É muito interessante isso que você está falando, né, em relação às suas conclusões, e eu estava para conversar com você, eu fui ler sua dissertação, né? Assim, uma leitura para poder conversar mesmo. E me chamou uma leitura mais rápida, mais um avaliador, uma leitura de leitor mesmo, né? E aí fiquei pensando em algumas questões que lembram, né? Aí eu não sei, pode me corrigir à vontade, ou a gente é uma conversa, me lembra em algumas dimensões a cobertura da Covid, né? Me lembra um pouco, né, dessa dimensão, especialmente nesse agendamento, e aí eu queria falar um pouco das limitações do poder de agendamento midiático. Diferente da febre amarela, que criou aquele, digamos assim, uma ansiedade em relação né, à possibilidade de reinserção do vírus e da doença, etc., né, toda essa ansiedade, é muito curioso que que o poder de agendamento que deu relevância e importância à Covid-19 nos seus primeiros meses, não consegue mais sustentar isso. Então, a gente está vivendo um momento de abertura, né, de todos os serviços, atividades, etc., né, e uma discussão para tudo num momento em que estacionamos num platô, né, de média de 1.000 mortes por dia. Então, é muito curioso, quer dizer, pensar nos limites do poder do agendamento jornalístico também, né? Que não consegue mais afetar, criar comoção, criar mobilização em torno né, dessa catástrofe sanitária que a gente está vivendo no Brasil especificamente, mas no mundo de maneira geral. Não sei se eu estou viajando, mas eu fiquei pensando nisso ao reler o seu trabalho e tentar comparar com esse momento agora. Não, eu acho que sim, né? Até trazendo um pouco, eu coloco na dissertação do ciclo do Silvio Weisbach, né? Sobre o ciclo da cobertura, né? Você tem aquela parte perene e tal, de repente atinge um pico, aí volta de novo na ociosidade ou na não repercussão dentro do valor notícia, né? Do agendamento. Sim, e nós estamos vendo... Durante o período da cobertura, dos 3 meses, que foi meu recorte temporal da dissertação, isso houve uma questão interna disso mesmo, desse ciclo do Silvio, né? De lá em cima, aí houve na época uma crise, não sei se vocês vão lembrar, uma crise de segurança pública. Então, simplesmente, o que até então vinham com 6, 5, 7 páginas, matéria de capa, foto de capa, de repente some a febre amarela, aí repercute durante... não lembro quantos dias, essa crise da segurança pública, aí o agendamento vai para a segurança pública. Lá em cima o tempo todo, mesma coisa, a mesma sistemática, né? Fotos e páginas e páginas e páginas, aí de repente resolve-se o problema lá, chega-se a um acordo, aí retorna para a febre amarela. Né? E a partir de março diminui-se um pouco também a questão, de 2017, e agora nós estamos já vendo isso também, né? Você já começa a ver que aproxima-se das eleições, por exemplo, então já se começa a falar mais das eleições, então já diminui, né? Matérias dos jornais televisivos também já não são mais da escalada, até são da escalada, mas já começa a ir mais para o final. Então, sem dúvida, né? Dá para fazer essa correlação. E, inclusive, quando o meu projeto de doutorado é exatamente para fazer aí trazendo essa minha
o meu estudo da febre amarela, e obviamente, à época, eu tive que fazer uma revisão de literatura sistemática de várias outras coberturas de epidemias, eu quero exatamente, a primeira proposta é de fazer um estudo de como isso se dá, e trazendo não especificamente para a febre amarela, não especificamente, mas para várias doenças epidêmicas e também não só transmissíveis, também nós temos outras questões aí muito colocadas, né, de obesidade, suicídio, questões também que, de alguma forma, apesar de objetos diferentes, mas a sistemática, ela me parece ser a mesma. É um pouco minha proposta inicial aí que eu apresentei para o doutorado da Fiocruz. É interessante, porque vão sendo classificados como epidemias e pandemias também. Qual que é o sentido, talvez, pensar, né, quais são os sentidos de epidemia ou de pandemia, no caso da obesidade? O que se transmite aí? Quer dizer, tem um texto clássico, que você deve conhecer, né, do Contágio à Transmissão, da Dina, tratando disso, né, da mudança dessa ideia da pandemia, da noção de contágio para a transmissão, mas talvez a gente está para uma outra dimensão, que é da classificação, né, da classificatória em relação aos corpos e tal. Interessante, quando você falou da obesidade ou do suicídio, né? O que é transmitido, né? Se é uma epidemia, Exatamente. o que é transmitido? Ou como a epidemia aparece aí como metáfora para alguma coisa que acho que a investigação pode mostrar, né? Ele está dizendo o quê? Transmite-se o quê? Mas, para finalizar, tem um comentário que passou da Luciana Martins, que ela é Lu Martins, que faz um comentário que ela diz: acho que a pandemia foi tomada mesmo no tom do alarmismo. Perguntando se você acha, desculpa, que a pandemia foi tomada mesmo no tom do alarmismo ou foi necessário, por parte da imprensa, fazer essa... Assim, ela está perguntando, em geral, sobre se foi um alarmismo ou se era da responsabilidade da imprensa fazer uma cobertura bem apurada e demonstrando a gravidade da situação. E aí eu perguntaria dos dois casos. Eu vou insistir na comparação da febre amarela com a Covid, que é a sua pesquisa. E terminando, já que faltam, né, 6 minutos, 5 minutos, também vou fazer uma outra pergunta que amarra a nossa. Se a imprensa divulgou um pouco essas recomendações do uso de serviços odontológicos, por exemplo, no contexto da pandemia. Aí, assim, acho que a gente amarra as questões que a gente está tratando hoje. A nossa pergunta ela é ótima, acho que dá até, se não uma tese, pelo menos um capítulo da tese, porque isso está na minha cabeça. Né? É uma das inquietações minhas, né? Feita a cobertura inicial na minha dissertação, na análise de conteúdo, e agora acompanhando o que está acontecendo. Assim, muito grosso modo, tá, Igor? Mas naquele momento, para mim, houve um alarmismo, né? Vamos chamar assim, desnecessário ou acima do tom. Né? Então, esse foi o papel, ou seja, as autoridades falando que não havia necessidade e a mídia dizendo, não, tem que ir lá, vamos fazer, tem que vacinar todo mundo, com editoriais e tudo. E nesse momento agora, há um alarmismo, mas então eu estou pensando exatamente nisso. E a função? Porque nós estamos acompanhando aí autoridades, de forma geral, né? Negando o que está acontecendo, estamos aí à beira de 150 mil mortes, e nesse momento a cobertura midiática, desde o início, né, independente de qual veículo está fazendo isso, mas pelo menos a maior parte, conglomerados formados para mostrar, não é isso, a coisa é grave. Então há uma distinção, até de posicionamento, é uma coisa que dá para se trabalhar bastante, fazer aí uma boa pesquisa sobre isso. Então eu concordo, para mim há essa distinção do tipo de alarmismo feito lá. Para mim, travou. Vocês estão vendo, gente? Ou só para mim que travou?
Pronto, voltou. Não, Do alarmismo necessário, talvez. até onde eu vi que lá tinha um alarmismo, aqui também tem, mas também é importante por conta de diversos negacionismos, Isso. né, de vários setores, inclusive do campo da política, né? Exatamente. Né? Então, vamos dizer, seria uma pergunta, nesse momento é um alarmismo necessário? Talvez lá atrás não fosse? Então seria mais ou menos por aí a questão para se conduzir. E em relação à pergunta de como a imprensa, a mídia, divulgou a questão do serviço odontológico, né, serviço público, né? Isso. Não, pelo que eu vi aqui, pelo menos aqui localmente, né, é muito protocolar, apenas dizendo quais são os serviços que estão funcionando, quais não estão funcionando, não mais do que isso. Não foi além. E aí, para mim, é só para encerrar, que eu gostaria de fazer isso, aí também trazendo um pouco, tirando um pouco aí a roupa do cirurgião dentista, trazendo a roupa do pesquisador, do profissional, é uma questão que eu acho que nesse período de pandemia, se rever a odontologia, tem que rever isso, e é esse meu projeto que está guardado aqui no Drive, né? Um pouco disso, de políticas públicas de saúde, posicionamento do cirurgião dentista, no serviço público, no SUS, né? Porque a odontologia há anos ainda é hoje em dia vista como uma atividade curativista, cosmética, estética, e vou falar pelo conselho, e em alguns casos, não estou fazendo nenhuma estatística, não é pesquisa nem nada, mas a gente via, no primeiro momento, quando havia necessidade do profissional de saúde, e o cirurgião dentista é um profissional de saúde, ele ficou meio perdido como se comportar nesse sentido aí de uma simples triagem, enfim, acolhimento de pessoas que procuravam os postos de saúde. Então, eu acho que nesse sentido, a pandemia ela pode trazer novas reflexões para o papel da odontologia e do cirurgião dentista nas políticas públicas de saúde. Muito bom, mas acho que pode ser até um tema de uma próxima live ou de uma pesquisa sua. Deixa isso no Drive para pensar sobre isso, né? O lugar do profissional de odontologia no SUS, nas políticas públicas de saúde. Realmente, que você fala, a imagem, o imaginário social sobre a odontologia ainda é muito curativista, privatista, estético-cosmética, né? Ainda é muito, né? Então, tem vários modismos, tendências, uso de lentes, né? Eu lembro que algum tempo atrás tinha a questão do clareamento, né? Com grande modismo, aí depois se iniciou, né, os lentes, a harmonização facial. A harmonização, que agora é a moda, a harmonização orofacial. É a moda do momento. Então, quer dizer, mas o profissional de odontologia é muito mais do que isso, né, também. E para... Igor, só para... Desculpa até interromper, eu não podia deixar de fazer isso. Logo no início, estava começando o meu doutorado também, então houve uma chamada, um chamamento, alguma coisa, uma convocação, uma contratação da própria Fiocruz de profissionais da saúde para ajudar vários profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, psicólogos, assistentes sociais, tudo, administradores. Não havia cirurgião dentista. Não havia. É isso que a gente tem que pensar, né? O tempo está acabando, mas é uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu acho que, sobretudo, você tem a capacidade de fazer. O quanto que esse imaginário, essa representação, às vezes faz com que nas políticas públicas não se pense no odontólogo, né, ou no profissional da odontologia como profissional de saúde para essa linha de frente, para esse tipo de... E melhorou muito, principalmente de 2003 para cá, com o programa Brasil Sorridente, e houve a inserção do cirurgião dentista na estratégia de saúde da família, e o cirurgião dentista é auxiliar também de consultório dentário, né? É técnico de saúde bucal, desculpa. Então já melhorou, do que era 15, 20, 30 anos na época que eu fui fazer odontologia na década de 80. Mas tem muito ainda, muito que percorrer, muito que melhorar. Márcio, muito obrigado. Aqui está me dizendo que falta 1 minuto e eu não quero... Eu que agradeço. De jeito nenhum. Agradeço muito ter compartilhado seu conhecimento, sua experiência com a gente, né? De tantos pontos e paralelos que se encontraram em você, né? Tanto da odontologia, da pesquisa, pesquisador, jornalista, né? Muito bom conhecer mais a sua história um pouco. Espero que quem não pôde assistir essa live toda ou chegou agora, ela vai ficar disponível em breve no canal
do IGTV do Memória e depois no canal do YouTube. Márcio, muito obrigado. Foi ótimo. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau, gente. Bom dia.